Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. Esse é o último de uma série de 3 vídeos que trata sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. No primeiro, nós fizemos a abordagem a respeito dos antecedentes que levaram à guerra. O segundo tratou das interpretações geradas a partir da cobertura da mídia e daquilo que rolou nas redes sociais. E o de hoje será um vídeo voltado para a ação, as diversas ações que levaram à guerra e que têm gerado este processo. Para quem está acompanhando os nossos vídeos desde o início, sabe que uma guerra não se inicia no momento da declaração ou no momento da primeira saraivada de tiros. A guerra ela já vem sendo construída há algum tempo. Por isso que nós vamos abordar esta ação ou estas ações a partir de diversos momentos, não única e exclusivamente a partir do avanço das tropas russas em 24 de fevereiro do ano aqui de 2022. Muito bem, para não tornarmos esse vídeo imenso, gigantesco, vamos direto a alguns pontos que precisam ser conhecidos por vocês, para que você consiga ter um discernimento bastante claro, límpido a respeito deste embate tão cruel e tão doloroso que está afligindo a grande parte da humanidade. O primeiro ponto que nós precisamos destacar é reforçar que esse conflito caracteriza-se claramente como uma ação imperialista. Nós estamos aí diante de um choque de dois modelos de imperialismo. O maior imperialismo que existe no mundo contemporâneo, o imperialismo global determinado e executado pelos Estados Unidos da América, a grande potência hegemônica do planeta que desde 1945 assim o é. Durante o período de 45 até 91 ela tinha uma sombra que lhe fazia de alguma maneira aí, certo, se colocava como um contraponto que era a antiga União Soviética, mas a partir de 91, com o esfacelamento da União Soviética, os Estados Unidos passaram a dominar o cenário mundial dentro de uma ordem mundial, de uma nova ordem mundial, a qual nós nomeamos como ordem mundial unipolar. Dentro dessa unipolaridade, os Estados Unidos se conformaram como a grande potência imperialista mundial, aquela capaz de fazer ações militares mundo afora, então proporcionou diversas invasões, proporcionou todo um projeto expansionista da OTAN, que é uma aliança militar que está subordinada aos desejos e os desígnios do Pentágono e de Washington, e veio configurando o mundo nessas últimas décadas ao seu bel prazer. Na realidade, aquela nação que antes fazia frente, como eu disse agora há pouco, durante o período da bipolaridade, durante o período da Guerra Fria, a União Soviética, aquela nação que desapareceu, ela veio, a partir da chegada do Putin ao poder, ela veio se reconstruindo, no caso certo aí a Rússia, que é a herdeira maior das condições que a União Soviética detinha. A Rússia veio se reconstruindo, principalmente do ponto de vista militar, para se tornar, na segunda, que já na entrada da terceira década do século XXI, como uma grande força imperialista regional. Então, como eu disse, nós temos aí um conflito, de um lado a maior potência imperialista dominadora do mundo, e agressora do mundo, que é os Estados Unidos da América, e do outro lado uma potência regional fortemente, militarmente assim, extremamente forte, mas com grandes problemas do ponto de vista econômico, que vem a ser a Rússia. A Rússia sob o comando do Putin, essa figura extremamente controversa da qual falamos bastante nos vídeos anteriores. Pois bem, dentro deste cenário, deste choque, é importante compreender que o que está acontecendo na Ucrânia tem relação direta com um fato, uma sucessão de fatos, mas um deles que merece ser destacado, que aconteceu exatamente 20 dias antes da declaração de guerra efetuada pelo Vladimir Putin em relação à Ucrânia.
no dia 4 de fevereiro de 2022, nós tivemos um encontro lá em Pequim, um encontro do Vladimir Putin com o Xi Jinping, o líder máximo da China, né, ali naquele momento que era o momento certo, de confraternização para o início das Olimpíadas de Inverno de Pequim. Pois bem, deste encontro se fez uma configuração de uma proposta de futuro, de modelo de organização mundial para o futuro. Este encontro foi fundamental para lançar as bases do que vem a ser um projeto, um novo projeto, um projeto de substituição da ordem mundial que está posta hoje, uma ordem mundial unipolar. De alguma maneira, a manifestação da China, a maior potência econômica fora dos Estados Unidos, e a Rússia, essa maior potência militar fora do âmbito dos Estados Unidos, essa aliança entre esses dois países apresenta ao mundo uma tentativa de nova configuração de ordem mundial. Faz aí, certo, um apelo aos demais países do mundo e coloca algumas cartas na mesa, demonstrando que uma ordem mundial multipolar começa a se organizar. E é muito importante a gente perceber que esta ação militar russa, ela de certa forma, ela só acontece porque os russos passaram a ter uma garantia, né? Uma espécie certo, de guarda-costas econômico no caso chinês. Pois o Putin sabia desde o início que a primeira reação que os Estados Unidos e os países aliados aos Estados Unidos, fundamentalmente os países da OTAN, teriam ao avanço russo sobre o território ucraniano, viria a ser o quê? Uma série de sanções econômicas. A Rússia já vem vivendo sanções econômicas desde quando ela se insurgiu ao golpe de Estado que foi dado na Ucrânia, do qual nós tratamos nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. Né? Então, desde aquele momento, já a questão de 8 anos, que nós temos visto que a Rússia tem sofrido sanções econômicas. Aliás, os Estados Unidos da América, que é o grande... a grande potência, o grande, vamos dizer assim, agente atuante aí deste processo de sanções, né? Sempre que algum país não obedece aos seus desígnios, aos seus interesses, os Estados Unidos sacam desta arma, que vem a ser exatamente uma arma de opressão econômica, né, tentando estrangular as economias de vários países. E isso acontece, nós sabemos que pelo menos desde o início dos anos 60, da década de 1960, quando os Estados Unidos criaram o embargo econômico a Cuba, ainda no período da Guerra Fria, tá? E que permanece até hoje, até os dias de hoje. Né? Depois disso, certo, foram inúmeras ações dos Estados Unidos da América tentando estrangular as economias daqueles países que não se submetem aos seus interesses. E os russos já sabiam que viria aí, certo, com a possibilidade, certo, de uma invasão da Ucrânia, na tentativa, certo, russa de impedir a Ucrânia de se bandear para o lado da OTAN. Eles sabiam que viria a ocorrer um processo de sanções muito mais duro, tá? Como de fato está acontecendo. Diante disso, foi necessário, certo, para que o Putin lançasse mão dessas ações, seria necessário o quê? Ter uma cobertura, né? Ter uma cobertura econômica. E foi por isso, certo? Não só por isso, né? Mas assim, esse é um dos fatores que auxiliou, certo? Essa aliança, essa estratégia de aproximação cada vez maior entre dois desses países membros dos BRICS, tá? Esses dois países poderosos, foi um fator aí estimulante, né, de garantia de que a Rússia conseguiria ter um fôlego a mais dentro desse processo de enfrentamento do imperialismo dos Estados Unidos no âmbito europeu. Pois bem, então nós estamos aí diante, certo, de uma ação anterior à declaração de guerra, mas que foi fundamental, foi extremamente importante para garantir as condições para que a guerra viesse a se desenvolver.
A partir daí, nós vamos ter a ação militar especificamente falando, né, em que o Putin lança uma série de colunas, uma série de ataques de várias partes do território, avançando sobre várias partes do território ucraniano. E esses avanços, esses ataques, eles não visam, como alguns assodados, alguns apressados de plantão, que tentaram dizer, certo, que o Putin iria destruir a Ucrânia, certo, para poder pegar e anexar a Ucrânia. Não, obviamente que não. Os especialistas com estofo, com capacidade de conhecimento, sabem que não é isso que vai acontecer. O que o Putin deseja ali, certo, é fazer uma demonstração de força, certo? E dessa demonstração de força para poder, de alguma maneira, certo, evitar as suas, uma situação de uma derrota, com a possibilidade de implementação de armamento ocidental no território ucraniano, mas não para anexar a Ucrânia, certo? Isso não teria o menor cabimento, seria extremamente custoso, seria realmente, certo, uma derrota a longo prazo, tá? Algo semelhante, guardado as devidas proporções, com as derrotas que os Estados Unidos tiveram nos processos de invasão do Iraque e de invasão do Afeganistão, por exemplo. Não seria isso, mas esses ataques, eles estão acontecendo, eles vieram, certo, acontecendo, fundamentalmente para forçar um processo de negociação com o governo ucraniano, tentando de alguma maneira tirar de cena o atual governo, certo, e buscar ali, certo, um governo menos agressivo em relação aos rebeldes pró-russos e também, certo, menos próximo da OTAN e dos Estados Unidos. Pois bem, outra questão importante, outro tipo de ação importante que nós temos que levar em consideração, que é fundamental para que você entenda toda essa dinâmica, é o fato, são as posições econômicas fundamentais do ponto de vista dos Estados Unidos da América. As pressões que os Estados Unidos da América fizeram para tentar provocar a invasão da Rússia, elas estão centradas em alguns pontos cruciais. Um deles, vamos lembrar, certo, que aliás inclusive foi muito bem sucedido da parte do governo Joe Biden, certo, foi pressionar ao ponto a Rússia para que a Rússia invadisse a Ucrânia, pensando em quê? Pensando em neutralizar aquilo que é economicamente extremamente inviável para os interesses dos Estados Unidos. Estou falando do gasoduto Nord Stream 2. Tá? O gasoduto Nord Stream 2 estava vindo a se juntar com o gasoduto Nord Stream. Tá? São dois gasodutos russos que perpassam a região ali do Mar Báltico e que vão por milhares de quilômetros levar gás para o centro da Europa, fundamentalmente para a Alemanha. Certo? A Alemanha, a maior economia da Europa, necessita de forma premente de gás natural. Por quê? Porque a Alemanha precisa enfrentar a questão energética e é um projeto já de muitos anos da Alemanha da tentativa de quê? De diminuir a sua necessidade de combustíveis fósseis de grande nível de poluição, como por exemplo o carvão mineral, que por muito tempo foi um esteio da economia alemã, certo? O gás natural, ele tem um impacto ambiental menor, por exemplo, do que o carvão mineral. Então, dentro dessa lógica, os Estados Unidos da América, preocupadíssimos com o fato de que a Rússia leva praticamente 40% de todo o gás natural que é consumido no cenário europeu. E percebendo ali, certo, que os seus aliados cada vez mais ficariam dependentes do combustível russo, os Estados Unidos tentaram de todas as formas criar um ambiente para neutralizar e conseguiram obter uma vitória nesse caso, conseguindo neutralizar o funcionamento do Nord Stream 2. Tá? Qual é o interesse dos Estados Unidos aí? É fazer com que o seu óleo de xisto, tá? Certo? O seu combustível do folhelo, que os Estados Unidos, que é conhecido aí, certo, pelo pessoal de espinha mais curvada como shale gas, tá? Que conseguiu, certo, fazer isso penetrar, certo? A ideia é neutralizar esse gás natural da Rússia para
conquistar o mercado europeu com o seu gás de xisto, o seu óleo de xisto sendo levado por navios em direção à Europa. Tá? Tentando fazer um processo de substituição e garantindo para as suas empresas de exploração energética, empresas dos Estados Unidos, uma lucratividade extremamente alta. Esse projeto eles conseguiram aí encampar. Aliás, um parênteses bem rápido, é importante que vocês saibam que esse projeto, essa ideia, ela não começou a ser construída no governo democrata, não. Tá? Quer dizer, já desde o governo Trump, os republicanos já tinham esse projeto em mente. Certo? E é importante, e isso já tinha sido exposto desde o secretário de Estado anterior, o Mike Pompeo, secretário do Trump, fazendo essa exposição de que não permitiria, em hipótese alguma, que os russos dominassem a economia de energia de energia de combustíveis para os europeus. Né? Quer dizer, o desejo de fazer com que as suas empresas estadunidenses dominassem esse mercado. Esse é um fenômeno importante, uma ação muito importante que acaba entrando dentro desse cenário. Discutir a guerra sem discutir como os Estados Unidos tentaram de todas as formas que a guerra acontecesse para obter para suas empresas produtoras de energia grande lucratividade simplesmente discutir o vazio. É necessário colocar em cena esse tipo de ação. Da mesma maneira, é necessário colocar em cena a pressão enorme interna dentro dos Estados Unidos do complexo militar industrial, o qual precisa estar se alimentando o tempo todo de novos conflitos mundo afora. Pois, se não ocorrerem novos conflitos, você não tem os recursos públicos para as empresas produtoras de armamentos, as quais são um dos pilares da economia dos Estados Unidos, do funcionamento da economia dos Estados Unidos. Então aí está mais um elemento importantíssimo no meio deste cenário, tá? No meio desta configuração. Outra ação aí que está acontecendo, certo? Né? O que aconteceu, certo? Dentro de uma pressão para que o processo acabasse por explodir. Tá? Dentro dessa conceituação, eu gostaria aqui também de trazer para vocês uma outra ação que tem ocorrido e que ela, na realidade, ela tem até um quê, assim, um tanto quanto de exótica. Né? Nós estamos diante de uma guerra e talvez seja a primeira guerra em que você tem aqui nos países ocidentais uma mobilização fortíssima através das redes sociais de boicote, tá? De boicote assumido a produtos econômicos, mas também a produtos culturais dos russos. Dentro daquele conceito que eu expliquei para vocês no nosso último vídeo, de como a mídia e as redes sociais conseguiram construir essa visão completamente maniqueísta, empobrecedora, né, dicotômica, de que de um lado você tem combatentes do bem, que estão resistindo aos combatentes do mal, né? Essa visão seletiva, essa visão assim moralista, tá? Muitas vezes usando inclusive, certo, elucubrações metafísicas, certo? Figuras como a tentativa de encampar em Putin o anticristo, né? Que é um recurso utilizado aí, certo? Desde que os seres humanos começaram a andar, né, desceram, certo, das árvores e saíram andando, né, quer dizer, essa questão da manipulação, certo, em relação ao inimigo, a desumanização do inimigo. Pois bem, esse processo ele tem funcionado muito bem, certo, em alguns lugares. Então o que a gente tem visto? Além de um boicote econômico, das sanções econômicas, também tem acontecido uma situação verdadeiramente patética, que é qual? A de que pessoas físicas, pessoas comuns em vários lugares do planeta, principalmente aqui no Ocidente, tentando capitanear projetos de boicote ao cinema russo, à literatura russa, né, à música, à culinária. Eu vou contar uma historinha rápida, me perdoe, mas eu preciso contar porque essa chegou a ser assim realmente as raias do absurdo. Né? Nós tivemos divulgação pela mídia aqui que alguns restaurantes aqui de São Paulo
chegaram ao absurdo dos absurdos de tentar proibir, de tirar do seu cardápio o estrogonofe, né? Esta comida de origem russa, certo? Então olha só a que ponto chega o chamado bundativismo, né? O ativismo das redes sociais, daquele pessoal que não tem, certo, condição de mobilização, mas acha que precisa interferir e, aliás, conseguir com isso engajamento, conseguir joinhas e conseguindo com isso aí também mais lucro, né? Certo? Em cima de algumas mentes pouco preparadas para o que está acontecendo do ponto de vista da geopolítica. Então alguns restaurantes resolveram simplesmente lançar a ideia de que enquanto o conflito continuar, nós tiramos de cena o estrogonofe. Nossa, que ação, hein, pessoal? Olha, eu fico até arrepiado, né, em imaginar, né, como tão importante é uma ação como essa, né, capaz talvez até de não só parar a guerra, mas derrubar o Putin, né, talvez até, certo, implantar a paz eterna, né, certo, no planeta, porque afinal de contas o mundo todo vai lançar lágrimas, né, e vai aí se engajar, porque sem o estrogonofe realmente o problema todo, certo, do conflito está resolvido. Eu estou citando essa historinha, né, certo, essa galhofa, apenas para que você possa saber aí, certo, você que está assistindo o vídeo, possa perceber o tamanho da simplificação, né, do empobrecimento do discurso, do tratamento daqueles que não conhecem a dinâmica da geopolítica, não conhecem os conflitos de interesse, não conseguem ir a fundo, né, nos diversos interesses mobilizados, tendo de um lado, repito, a maior potência imperialista do planeta e do outro lado uma potência imperialista local, né, tentando de alguma maneira aí, ansiar, né, a enfrentar essa maior potência imperialista e voltar a dias de glória no passado, certo? Quando ela teve um projeto de poder mais impulsionado, mais vibrante, mais dominador. Muito bem, então com esse vídeo eu trouxe aqui para vocês alguns elementos importantes do ponto de vista das ações dentro do certo da lógica do conflito e vamos encerrar essa série. Na medida em que o conflito continue, né, esperamos sempre que ele se encerre, que ele se abrevie o mais rápido possível, e as mesas de negociação estão acontecendo, né, elas vêm ocorrendo, e a gente torce realmente, certo, para que cada vez para que menos pessoas sofram, né, já que muitas já estão sofrendo, então a gente torce para que isso aconteça o mais breve possível. Mas na medida do possível, vamos aguardar, dependendo de algumas outras intercorrências, nós podemos voltar a esse tema. Do mais, a partir da semana que vem, estaremos aqui abordando outros tópicos importantes da conjuntura atual. Um forte abraço para todo mundo, valeu gente, tudo de bom, tchau, tchau.